levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Mesmo na hora da dificuldade, é essa hora que nós temos que lembrar que ele nos ama. Porque o diabo quer nos destruir com sentimentos, emoções, coisas ruins, problemas. Que bem, as coisas vêm de fora para dentro. Por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está dentro de nós. Maior é o que está dentro, é o próprio Deus. Então não é para eu andar com o que está aqui fora. Se você souber andar no que está dentro de você, que é o Deus poderoso, nessa nova natureza, ele criou um espírito novo com a natureza dele. Por isso que o nosso espírito é exatamente igual a Jesus. O espírito de Jesus, porque é o mesmo espírito. É o mesmo poder, a mesma força. É o mesmo que habita em nós. Por isso que a Bíblia diz, maior é o que está dentro de nós. No nosso espírito. Nós aceitamos Jesus, ele criou num milagre, numa fração de segundo, o espírito, porque ele é o Criador. Igual dele. E nós passamos a pensar em Jesus, um amor, uma coisa tão maravilhosa que aconteceu, que ninguém podia tirar aquilo de nós naquela hora, de jeito nenhum, porque está provado lá dentro com o Espírito Santo. E mais ainda, ele acrescentou então o batismo com o Espírito Santo. Ele nos encheu com a presença do Espírito Santo, porque a obra é Jesus que pagou, que fez a salvação, mas a obra da redenção, esta obra de fazer acontecer a salvação, que é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. Entende? Então eles são unidos e são eles que estão dentro de nós e com o plano do Pai. Então são eles todos dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, é um Deus na Santíssima Trindade, cada um na sua operação. Entendem? Cada um na sua operação, eles habitam em nós. Por isso que o maior está dentro de nós. Presta atenção, não desvie a atenção de Deus. Porque senão você não consegue viver neste maior que está aqui. Você anda no mundo atribulado, sofrendo, sem direção, dando tiro para todo lado no escuro, não pega nada. Porque você não conhece o seu inimigo. Você tem que conhecer o inimigo. Nós temos que conhecer. Por isso que o Espírito Santo aqui dentro, com Jesus que é a vida, e a palavra de Deus, que ele deixou para nós, que é o que está na Bíblia. O que está aqui nesse papel tem que tornar vida e entrar dentro de nós. Pensa nisso. Porque esse papel aqui sem nada não está adiantando. Fica lá na estante, de vez em quando você abre e dá uma olhada. Não, isso não resolve. Ela tem que se tornar vida, porque Jesus falou, a minha palavra é vida e espírito. É a nossa nova natureza. Então eu tenho que alimentar minha vida com a palavra de Deus, para eu saber quem é esse maior que habita em mim, para eu não cair nas ciladas do mundo, do inimigo, que vem contra mim, que os problemas vêm de fora. Os problemas vêm de fora, mas tem muita perseguição no meio, você tem que entender, nós que servimos Jesus, está escrito na Bíblia, nós somos perseguidos, quem aceitou Jesus é perseguido, não adianta, é perseguido. O diabo vem, ele usa pessoas, ele usa situação, sabe assim, eu estava no meio do caminho, o carro quebrou. Puxa, mas não era para o carro quebrar. Eu fui ligar o carro, ele não ligou, sei lá. Eu fui abrir a porta, a chave, sei lá, quebrou na fechadura, fiquei preso, não pude sair. Isso é perseguição, sabia que isso faz parte da perseguição? E assim vai, são tantas coisas. Aconteceu um negócio bem na hora que eu ia, e não era para acontecer isso, de jeito nenhum. Eu fui fazer uma coisa, estragou tudo, mas não era para estragar, isso, entende? Perseguição. Ou sei lá, estava andando junto com uma pessoa, de repente, não aconteceu, não sei, do nada. E separou tudo, perseguição. Então são coisas que vêm de fora. Agora nós temos que entender que nós também abrimos porta para essas coisas virem na nossa vida. Então acontece isso. Isso acontece quem é de Jesus, mas também nós podemos abrir a porta para vir
problemas para as nossas vidas, se nós não sabemos o que fazer. Então, por isso que maior é o que está dentro de nós. Para nós não abrirmos mais portas, porque antes, na ignorância, na inocência, na infantilidade espiritual, porque o bebê espiritual não tem noção, né? Criança tem noção de mal? Não, ele põe o dedo no fogo, ele põe a mão bem na chapa do ferro para ver se está quente, faz cada doideira, porque não tem noção. Então, o bebê espiritual não tem noção. Ele não tem discernimento, você não pode mais ser bebê. Você já nasceu de novo há algum tempo. Você tem que crescer espiritualmente, para você saber o que está rolando na tua vida, nesse mundo inclusive, para você não ser parte dele. Por isso que o maior está dentro de você. Está escrito na Bíblia, para te guiar. Não precisa que ninguém te ensine, nem vou mais na igreja, porque está escrito, eu nem preciso ir mais, porque eu já sei que é para confessar a palavra, ler Bíblia, orar em línguas. Que ignorância. Como que o diabo enrola as pessoas? Entendeu? Isso é o próprio rolo do diabo, mentira. Roubando a pessoa com engano. Não, e depois, não ora nada em casa, óbvio que não. Porque se estivesse orando, vinha, porque dá um desejo, Deus encaminha. Senão você não ia estar aqui. Obviamente. Porque se você parar de orar, aqui é um lugar que você nunca mais vem. Você entende? Porque aqui a palavra está sendo ensinada para você andar no Espírito. Tem revelação da palavra de Deus aqui. A partir do momento que você parar de orar na tua casa, você não aparece mais. Nada vai dar certo para você vir aqui. Então veja que maior é o que está dentro de você. Essa nova natureza. A igreja está falha em pregar esta nova natureza que o cristão recebeu, nem sabe, nem fala. Só fica falando de outras coisas, de coisa aparência, e, sei lá, jogo de luz e coiseira. Não tem a ver. Então, presta atenção nisso, lendo a Bíblia para alimentar a sua vida, para que a sua alma, que ainda não está regenerada, nós temos a alma. O que é a alma, gente? Intelecto, pensamento, mente, tá? Emoções. Ai, mas me deu... Ai, gente, eu não... Nossa, mas ai, que maravilha. Isso é emoção. Não, mas eu não estou sentindo, sei lá, sabe? Eu estou tão mal hoje que eu acho que eu vou deitar de novo. Gente, eu não quero ver ninguém na minha frente. Isso é sentimento. Não, porque se eu não sentir um arrepio, nem é Deus. Entendeu? Se meus cabelos levantar, então isso não é diabo, para eu ficar assim, arrepiado. Gente, isso aí faz parte da alma, ou a Bíblia chama carne. Quem está sintonizado nesta área está fora de Deus, não está andando com Deus, coisa nenhuma. É bom saber, não é não? Então isso é o que está fora. Por isso que eu tenho que cuidar da minha alma. Porque a Bíblia já diz que a carne é inimiga de Deus. O que é a carne? Toda parte da alma. Os atributos da alma. Mente. Se a mente não for renovada e transformada, ela não tem nada a ver com Deus. Ela acaba com a minha vida. Pode me matar fisicamente e espiritualmente. Por coisas erradas, mentiras de Satanás. Jeito do mundo. Tradição de família. Coisas da escola, da sociedade, do governo, enfim, de tudo que está por aí, os conceitos. E a religião que está dentro da igreja. Os religiosos, que se Deus quiser, se Deus que sabe, né? Tem um tempo dele. O tempo dele até já chegou. Está escrito aqui que está tardando a vinda dele para ajustar mais alguns que estão no bico da salvação. Porque ele não quer perder nenhum. É a unção de Deus que está na igreja, olha o poder, igreja é você e sou eu, que ora, pessoa que está sintonizado com Deus, é isso que está detendo o arrebatamento. Então, maior é o que está dentro de nós, você tem que entender isso. Hoje eu não estou bem, é a tua emoção, meu filho. Você tem coisa aí dentro que precisa ser ajustada, você não está bem hoje, hoje você não precisa estar bem, nem mal para ir atrás de Deus, você tem que ir do jeito que você está, é aí que você tem que ir. E começar a adorar, começar a louvar, ler a Bíblia, orar em línguas, falar os versículos e ficar lá naquela presença, aquilo vai embora. Agora, se você for esperar você ficar bem, é provável que vai ser muito raro, tá? Aí é que você perde tudo. Aí você vai aprender a sintonizar Deus e aquele mal sair da tua vida bem rápido. Porque Ele é a nossa força e Ele vem com essa força para nos libertar da fraqueza. Paulo falou isso, isso é a graça de Deus. Valeu? Então vamos junto. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
Ele é bom. Ele é bom. E eterna é a sua misericórdia. É eterna a misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim. Entendeu o que é o mundo? O que está no mundo. Os problemas Está em mim. do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam bem-vindos todos. Um bom dia, que Deus, agora mesmo, com a glória dele, toque o seu coração para que essa palavra venha libertar você dos conceitos errados, das fortalezas. Ô, gente, por que cresce fortaleza na nossa mente? Porque fortaleza é uma barreira assim, tipo, eu nem sei se Deus está me ouvindo, esse céu é tão alto, o trono será que está chegando minha oração? Será que ele está me ouvindo mesmo? Será que ele está aqui comigo? Mas eu não estou sentindo nada, não precisa sentir. É fé, você sabe pela palavra o que está acontecendo na sua vida. Então, você sabe que Deus está presente porque você nasceu de novo. Por isso que você precisa da Bíblia, para você saber o que está no seu espírito. Então, você quer saber o que está rolando no seu espírito, que já está lá, lacrado e feito? É só ler a Bíblia. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, você vai saber tudo que está lá. E depois, agora, com esses ensinos, você vai começar a entender bem melhor tudo que Jesus fala. Não é mesmo? Por isso que é bom você ouvir os ensinos, estudar, porque é necessário. Não é que é bom, é necessário. É mandamento. Deus falou, estuda a Bíblia, estuda a palavra. Paulo fala para Timóteo. E vocês vejam que eu li uma passagem ontem aqui, que ele disse assim, olha, eu não venho falar isto por minha conta. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, que ele vai falar do arrebatamento. Eu não estou falando isso aqui por minha conta. Mas isso é uma revelação do Espírito. É Deus, é uma unção que está nele. Tudo que ele escreveu, foi Deus que falou para ele. No Novo Testamento, Paulo escreveu tudo o que Jesus ensinou para ele. E ele nunca andou fisicamente com Jesus. Então veja que é possível nós andarmos com Jesus sem nunca termos andado com ele fisicamente. Tá? Ele foi um apóstolo fora daquele momento físico da presença de Jesus aqui na terra. Mas ele falou, eu oro em línguas mais do que todos vocês, tá? O cara era estudado. Ele era um acadêmico. Ele estudou na maior escola judaica da face da terra no momento de Gamaliel, lá em Jerusalém. Só pessoas abastadas que podiam entrar nessa escola, porque era caríssimo. Tá? E precisava já ter, sabe, assim, antecedência de escolaridade para poder estudar lá. Não era um bocózão que ia chegar lá e já... não era, não. Tipo, precisava ter, sabe, um passado já de estudo para entrar lá e aprender com ele. Ele estudou lá. Então, por isso que ele diz, eu sou fariseu de fariseu, hebreu de hebreu. Ele era tudo. O cara sabia a lei toda. Ele sabia o Antigo Testamento todo, Paulo. Ele era um acadêmico. Aliás, ele era um filósofo, inclusive. Ele era tudo. Paulo era tudo. Então, veja, ele perseguiu Jesus, ele estava ali no meio quando Jesus vinha para Jerusalém, entrava no templo, ele estava no meio daqueles perseguidores, porque ele era a alta cúpula dos líderes religiosos. Você tem que pensar nisso quando você for ler a Bíblia. Então, ele foi um dos que diz crucifica. Por isso que ele chega uma parte, que eu já trouxe aqui, lá em Coríntios, que ele ensina muito bem, dizendo assim, nós antes o conhecíamos na aparência, mas agora não. Por isso, porque ele conhecia Jesus. Ele foi um dos que, sabe, foi contra o que ele falava, porque ele estava na carne, na alma. Ele não tinha nascido de novo ainda. Então, ele não tinha fé, a fé de Deus dentro dele. Ele não tinha nascido de novo. Então, para aceitar o que Jesus fala, o que a Bíblia fala, precisa, primeira coisa, nascer de novo. Senão você não aceita. Você, não adianta, tá cheio de ímpio aí, que nunca nasceu de novo, ficar lendo Bíblia. Mas aquilo não quer dizer nada para aquela pessoa.
Ela nunca nem aceitou Jesus. É um livro que fica lendo lá por ler. Não tem nada a ver, tá ok? Então, quando ele nasce de novo e ele vai para a Arábia, então lá ele fica 3 anos, porque demorou para ele entrar no ministério dele. Foi bem uns 14 anos ou 15 depois. Porque teve uma hora que ele foi lá em Jerusalém, junto com os apóstolos, e eles acharam que ele estava fazendo confusão. Ele não estava preparado ainda para o ministério. Paulo, que era fariseu de fariseu, que ele era hebreu de hebreu, mas isso não interessa. Tem que ser no espírito. Tá valendo? Então, não é porque você nasceu de novo agora que você já vai entrar no seu ministério. Você tem que aprender. A pessoa não quer esperar ser aprontado. Vai aos poucos. Porque se a pessoa já começa tudo, vai cair, com certeza. Então, ele estava fazendo lá a confusão. O povo lá, aqueles apóstolos, falaram para ele, ó, escuta, vai lá para Tarso, volta. Vai lá. Fica quietinho lá. Ele vai orar mais, que você não está ainda em condição. Está escrito aqui na Bíblia. Eu já trouxe isso uma vez. E então ele foi e ficou mais tanto. Gente, ao todo foi uns 14, 15 anos. Que ele ficou se aprontando. Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Sob a unção do Espírito Santo. Então, aí ele diz, ficando lá 3 anos na Arábia, lá ele ficou recebendo do próprio Jesus, que veio até ele, todo o Novo Testamento, tudo que ele escreveu aqui, em forma de cartas, Romanos, aquela revelação que ele tem. Gente, é um mini evangelho que Paulo escreveu, que está dentro todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Por isso que Romanos é um livro, assim, best-seller, é o melhor, é aquele que, sabe, mais tem sucesso aqui no Novo Testamento, porque ele explica tudo. Tá? Por isso que ele soube. Então, nisso, ele orava muito em línguas, porque ele foi cheio com o Espírito Santo. Jesus mesmo batizou ele com o Espírito Santo. Tá? Então, ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vós. Se você não orar bastante em línguas, você não entende a Bíblia. Você fica aí arrastando a sua vida. Você tem que estudar. Porque é o Espírito Santo que te avança, faz você avançar. Você tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo na oração em línguas. Porque você vai mudar. Você vai mudar o seu modo de viver. Você vai mudar o seu modo de ver as Escrituras. Você vai mudar o seu modo de conhecer Jesus, porque você conhece ainda com a tua cabeça, com outras coisas que as pessoas falaram. Você vai ter um conhecimento igual Paulo teve. Íntimo, pessoal, você vai conhecer esse Jesus que é maravilhoso, que você vai fazer trocas na sua vida para tê-lo. Se você não o conhece, você não faz isso. Você anda aí na bobeira do mundo, se enganando com isso, com aquilo, querendo. Por isso que um dia Deus falou para mim, ó, não promove paz, seja paz. Porque eu estava querendo promover paz. Fazendo coisinha, ajeitando, tipo, eu sou boazinha, mas não é isso que resolve. Então não adianta coisas que você fica fazendo sem a direção do Espírito Santo. Se você não ouvir Deus, você não sabe o que você tem que fazer. Agora, falar para um ímpio que Deus fala, caçoada. Porque já caçou dos crentes, vocês sabem, que é o sinal dos fins dos tempos, que nós vimos ontem na Bíblia. Né? São os caçoadores. Essas pessoas que zombam dos cristãos, zombam da Bíblia, da palavra de Deus, que não acreditam que foi o Espírito Santo, sob a unção do Espírito Santo, que homens escreveram a Bíblia inteira, que foram séculos para escrever tudo que está aqui dentro. Homens que nunca se viram e os livros estão todos juntos numa conexão. É Deus, não adianta. O diabo, ele odeia a palavra de Deus, porque é poder. Por isso que fica difícil de você se aprofundar na palavra, porque o diabo entra no meio com fortalezas, que foi isso que eu comecei dizendo. Deu uma volta até na China e voltei. Mas, gente, é isso. Por que fica difícil a palavra? Porque o diabo não quer que você tenha revelação. Porque se você tiver, você está livre dele. Porque uma vez que você conhece, você não é tonto para se entregar para ele. Você tem a autoridade que Jesus te deu sobre a mentira, que é esse espírito maligno, que te engana. Com doutrinas de homens, falatórios, fábulas, conversa de velho, que nem fala aqui, velha caduca. Quem que ele fala?
Paulo fala isso, velha caduca, você fica andando atrás de... É isso aí que é doutrina errada. Você fica acreditando que é assim que anda com Deus e não é. Você pode e deve ter um relacionamento íntimo com esse Jesus, que está sentado no trono à direita de Deus Pai. Esse Deus absoluto que veio em homem e morreu na cruz e nos deu essa condição de andarmos com Ele. Então, gente, que exemplo fabuloso o de Paulo. Pensa nisso, apóstolo Paulo. Não, ele metia a boca, porque ele conhecia a verdade, ele ia para cima. E depois Pedro falou, olha, gente, eu estou falando isso aqui que Paulo falou no fim da carta dele, vocês sabem o que está escrito lá. Então ele fala um pouco difícil, mas nós vamos ter que entender o que ele está falando. Pois é lógico, era coisa espiritual, que eles nem tinham. Porque os apóstolos andaram com Jesus, mas andaram fisicamente, não eram nascidos de novo. Eles não entendiam o que Jesus falava. Por isso que Jesus falava assim, não, ele está dormindo, Lázaro. Aí ele falava, mas ele falava, ele está dormindo, porque é a concepção de Deus. Para Deus, a pessoa que está nele não está morto, está dormindo. Nós já vimos isso, tá? Então, eles não entendiam nada que Jesus falava. Porque era tudo na mente. Na mente você não entende Deus, você não ouve Deus. Então, eles precisaram receber o Espírito Santo para entender, para ter revelação. E aí o Espírito Santo lembrou tudo na hora dos 3 anos e meio de vida pública ministerial de Jesus. Eles aprenderam quando foram batizados com o Espírito Santo, cheios com o Espírito Santo, e começaram a orar em línguas. Se você orar em línguas, você vai sair desse mundo rapidinho, a tua mente. Porque Deus vai começar a ajustar a tua mente nele. Ele é outra mente. Então, a fortaleza vem pelo modo errado de eu pensar. A religião faz isso. Que a religião é só aparência. Como está escrito, Paulo fala aqui para Timóteo, que são ensinos enganadores demoníacos. Então, é conversa de demônio na mente. Você quer lá demônio? Ninguém quer. Então, não precisa ser enganado. É só buscar as escrituras para você saber que ponto você está crendo erradamente. Aquilo é demônio, doutrina errada. Conversa de velha caduca, que é o que ele fala lá, fábulas. Paulo fala isso. Vocês estão acompanhando? Então, é bom a gente saber, porque é horrível ser enganado. Tipo, com a cura física. Não, sabe, o médico, ele falou que isso não vai ter jeito, né? Que isso aí pode ser. Então, Deus que sabe, eu creio, ele vai me curar. Mas não está sendo curado. Então, acho que Deus não está querendo, ele está me provando. Ele deve estar me provando. Então, acho que é a minha fé. Então, ele está provando a fé? Ou foi alguma coisa que eu fiz no passado e agora... Então, isso tudo é errado. É fortaleza. Fortaleza. Não, peraí. Os meus negócios não vão para frente nem a pau. Eu já fiz tudo. Não consigo. Gente, quando parece que está indo bem, aquilo cai tudo. Aí depois eu não tenho condição financeira. O meu emprego não sei o quê. Não vai para frente. Eu não consigo. Outro não consegue estudar. Não vai. O que é isso? Fortaleza na mente. Tá? Mentiras que o diabo coloca, crendo que Deus não dá porque você não sabe manusear. Quando Deus está falando isso, que não sabe manusear, é milhões. Ué, se você não tem nem 2.000 reais na tua mão agora, como é que você vai pegar milhões? Você vai saber usar? Você já viu os caras que ganham na Mega Sena? Bilhões, sei lá quanto. Eles perdem tudo, porque são tontos, eles não sabem mexer com dinheiro. Tá, entende isso? Então, são fortalezas que tem na mente que não entende que Deus ainda diz que ele se apraz da sua prosperidade. Ele fica alegre com você próspero. Porque Jesus falou o modo de orar, o pão nosso de cada dia. Deus nunca vai deixar faltar nada. Se está faltando, você está com fortaleza na mente. Esse é o grande erro, não conhecer a palavra. Porque Deus não quer que falte nada. Olha, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Você está fora. A sua mente completamente fora da verdade. São fortalezas que tem na tua vida. Você não sabe andar na prosperidade de Deus, que o pão nosso de cada dia já é seu. Já foi liberado, está no teu espírito.
Você tem que saber tirar isso para fora, mudando o seu modo de pensar. Olha que bárbaro. Tá valendo? Então, isso tudo tem a ver com o que eu vou ensinar hoje. Foi a prévia esta. Uma prévia um pouco longa, mas é preciso. Então, eu vou falar como ouvir a voz de Deus mais uma vez, porque é importante, não pode deixar de falar deste assunto, porque é para o cristão. Eu comecei assim hoje. É para o cristão ouvir a voz de Deus, porque nós já temos um lugar onde Deus habita, no Espírito. Então, é lá que ele fala, não é na cabeça. Então, não adianta criar história na cabeça. Agora, você falar para um ímpio que Deus fala, é aquela coisa, zombaria. Você não precisa ficar falando para o ímpio, Deus me falou. Você está falando com gente, e não é para discutir esse assunto. Porque se você sabe o que Deus está falando para você, você está tendo sucesso na sua vida. Sem roubar, hein? Por favor. Não estou falando desse... Porque nós já fomos libertos da corrupção desse mundo. Tá ok? Então, sucesso é o quê? Saúde, mente sã, equilíbrio, não falta nada. Tá valendo? É isso aí. Então, se você está ouvindo Deus, você está ficando livre de problemas na tua vida. Muito embora existe a perseguição que vem, como eu já disse o que é perseguição, ok? Então, abre a Bíblia em Isaías capítulo 30, vamos ver o versículo 21. E não podemos nos esquecer que é um privilégio para nós, filhos de Deus, nascidos de novo, ouvirmos a voz de Deus. É um privilégio seu. Você pode ouvir e deve ouvir Deus. Que Ele é teu Deus e Ele fala com você, você é dele. Aleluia. Então vai estudar a Bíblia. Porque tudo que Deus falar, porque olha aqui, gente, Deus fala de uma maneira... como um testemunho interior, que você sabe que é Deus, uma sensibilidade que você tem em sintonizar Deus no seu espírito, e Ele te dá a direção, você sabe que você tem que fazer isso. É a mesma coisa que você sabe o seu nome. Como é que você chama? Você fala na hora. Você não... pera, deixa eu ver aqui meu documento. Meu nome é... Não, isso não existe. Então, quando você sabe que você tem que fazer isso, porque você está ligado na sintonia de Deus com o seu espírito, e você sabe que é assim que é. Ele falou com você. É isso aí, é um jeito. Ele pode falar em sonho, ele pode falar, sei lá, de outras maneiras, ou lendo a Bíblia. Então, tudo que Deus falar com você tem que bater com a Bíblia. Tá valendo? Por isso que você tem que estudar a Bíblia, porque ele fala junto da palavra de Deus. Ou as visões que ele dá. Visão pode ser visão, assim, nós estamos adorando, você tem uma visão no espírito, é diferente de uma visão aberta, que pode acontecer, mas é raro. Ou também ele pode falar dessa maneira, ou sonho, também é chamado de visão. No sonho é tão real que também é. E não adianta vir perguntar para mim o que quer dizer, porque se você não sabe, não é importante, não é de Deus, tá? Porque eu não sou Daniel para te dar a interpretação de sonhos. Pode ser, isso é um dom, tá? Se Deus, mas não é assim. Vamos ver, eu não sei, se Deus não falar nada, eu não sei. Então, se nem você sabe, meu amigo, vai orar. É aí que isso que ninguém quer. Vai ver se é de Deus, vai checar na Bíblia. É que nem eu digo, você viu o caixão de defunto, vai morrer alguém. Pronto, abre a porta pro diabo mesmo, que é o que ele quer. Fecha logo essa porta, confessa a palavra que o Deus é o seu guarda. Não fica pensando em besteira. Ficou o dia inteiro enchendo a cabeça com besteira, ficou com medo, lá veio esse sonho. Pronto, não é profético coisa nenhuma, é do diabo. Porque se é coisa ruim, então você vai amarrar, você vai mandar embora. Porque você tem que saber ouvir Deus, não ficar dando bola para o diabo. A pessoa não tem palavra de Deus, só fica falando coisa de diabo. Que eu vou mostrar aqui hoje. Então, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares, Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, o que Deus quer dizer com isso? Ele pretende guiar a tua vida. É isso que ele quer guiar a tua vida. Agora, você vai ter que ouvir Deus para você ser guiado. Mas você tem que sintonizar Deus. Porque a vida natural ou a nossa alma
nós queremos é isso aí. Eu preciso ter um arrepio, eu preciso ver, sabe, fica vendo muito que você vai ver diabo, porque o diabo ele se faz de anjo de luz. Tá valendo? Ele começa a fazer o relógio rodar rápido, ele faz uma imagem ficar brilhando, se você tem lá um quadro, ele inventa. Você quer ver tanto que ele começa a fazer coisa para você. Foi o que ele fez com Saul. Vocês sabem. Já viram espiritismo, coisa que não é de Deus. E você tem que ouvir, é no teu espírito que você ouve Deus. Você não está precisando de sinal, porque agora nós temos um espírito. Gedeão precisou de sinal porque ele não era nascido de novo. Ah, se vier agora o orvalho em cima dessa lã aqui, lá fora, né? Essa noite quer dizer então que é para eu ir guerrear. Aí só na lã, não fora. Só a lã ficou cheia do orvalho. Ah, então Deus quer. Não, mas Deus, eu preciso mais de um teste, porque você precisa saber mesmo. Agora, essa noite, se ficar tudo em volta do orvalho e a lã sequinha, então aí eu vou guerrear mesmo. E aí Deus fez. Mas agora o povo fica, Deus, eu preciso saber. Se a campainha tocar, bom, o diabo vai lá, blim, blom, pronto. Você não está naquele tempo. Você tem agora um espírito firme, seguro para andar com Deus. E a palavra. Fica orando lá em línguas, estudando a Bíblia, orando a palavra, que você vai saber se é para você ir para cá ou para lá, fazer isso ou aquilo. Falar ou não falar. Deus vai fazer isso com você. Então, você vai ter uma vida abençoada, próspera em todos os sentidos. Saúde, emoção equilibrada, mente sã, prosperidade, não vai faltar nada. Você vai ter segurança, paz. É isso aí, você tem que ouvir Deus. Então, ele pretende guiar você. Veja, Jeremias agora, 10. Para trás, aqui para frente um pouquinho, Jeremias. Vamos ver aqui o capítulo 10 de Jeremias. E nós vamos ver, deixa eu ver, o versículo 23. Olha aqui. Então, ele pretende guiar as nossas vidas, amém? Ele quer guiar a sua vida para dar tudo certo. Gente, precisa ter ensino sobre isso dentro da igreja de Deus. Olha aqui, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Então, aqui Jeremias está escrevendo isso agora, cai esse versículo, mas aqui dentro desse capítulo, ele está lá se lamentando do povo de Israel ter sido pego como escravos e estão no cativeiro. Então, ele está fazendo esta lamentação por causa desse problema que aconteceu com o povo de Israel por não ouvir Deus e não obedecer. Porque você pode ouvir Deus e não obedecer, aí é outra coisa, problema vem. Mas, aqui no caso, não foram atrás de ouvir Deus e saber a direção dele. Então, este é um pecado original, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, que não quiseram mais depender de Deus. Seguiram a conversa da serpente. Não, você tem que comer do fruto dessa árvore, a única árvore, digamos, entre 1000 árvores, uma só. Você tem que comer do fruto dessa árvore, porque é aí que você vai conhecer. Quer dizer, Deus está escondendo, ele não quer revelar esse pedaço que é o bom. O resto você... Entendeu? Aí, caiu na mentira do diabo. Tipo, Deus, ele não quer me dar tudo, eu posso resolver esse problema. Porque ele está demorando. Então, isso é manha do diabo, ataque. Então, ele está falando essa palavra dentro nesse contexto. Que eles não foram atrás de ouvir Deus, saber a opinião, a direção de Deus para a vida deles, entraram em problema. Se eles foram cativos. Ficaram presos, cativeiros, escravos da Babilônia, que é isso daí, tá? Então, gente, muito dos nossos problemas que estão agora acontecendo na vida é por não ouvir Deus. Faz o que acha. Eu acho que é isso que tem que ser. Mas você nem foi consultar Deus, você nem ficou lá na presença de Deus, para você saber. Não, mas eu ainda não ouvi, então não tome decisão. Continua orando, buscando. Jejua, sabe por que é o jejum? O jejum é para você ter condição de ficar orando. Porque enquanto você está comendo muito, você dorme.
Não é lógico, né? Depois do almoço, gente, pelo amor de Deus. Agora, se você jejua, o seu espírito eleva. É para isso que é o jejum. Seu espírito eleva, você quer orar mais. Eu preciso, eu tenho que te ouvir, eu tenho que saber. Está valendo? Então, é muito normal dizer que nós cristãos temos a capacidade de ouvir Deus e é para ouvir Deus. É para você ouvir Deus, mas não é para inventar com a tua cabeça. Você está escutando muito bem o que eu estou falando. Você pode inventar agora. Agora, vamos ver aqui Jeremias no 29. Olha só esse passo que nós vamos dar até aqui esse lugar maravilhoso. Isso é o máximo. 29, versículo 11. Por isso que nós temos que estudar a palavra e ficar ouvindo a palavra nesse sentido que vai abrindo a nossa mente e quebrando as fortalezas. É de tanto ouvir, é todo dia tá lá. Todo dia tá lá, você vai mudando o seu posicionamento. Não é só vir aqui no culto e dar tchau e fecha a Bíblia. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então veja o versículo 11 de Jeremias 29. Deus está dizendo... É que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal nem de dor. Deus não quer que nós tenhamos dor. Para vos dar o fim que desejais. Olha isso, os planos de Deus então são bons, porque é de paz, não é de dor. Se eu estou ligada à palavra de Deus, a hora que vem uma tentação para dizer Deus não quer me ouvir... Este mal, Deus está me deixando viver este mal, eu estou passando isso e Deus está permitindo. Se eu estou ligado na palavra de Deus, eu vou recusar na hora, resistir. Lembra que a Bíblia diz resistir ao diabo com a vossa santíssima fé e ele fugirá de vós. É assim que você resiste. Você não tem a palavra dentro de você, você não está ouvindo para resistir. O pensamento vem logo no pensamento. E você aceita e vai cozinhando aquilo lá dentro. Que quer dizer, meditando. Pronto, forma a fortaleza. Deus quer que eu sofra, eu tenho que padecer mesmo e tal. Esta é a doutrina errada que está dentro da igreja. Deus está te provando, ele não está provando coisa nenhuma. Ele provou Jesus, matando o próprio filho, para que nós não precisemos passar isso. Então, agora veja aqui os versículos 12 e 13. Então me invocareis, você está... Agora, passando por algum problema, você já tem que pensar na hora, Deus só quer o meu bem. Deus não quer o teu mal. Ele não te fez nascer de novo para você sofrer, passar o mal. Óbvio que nós passamos tribulações no mundo, porque Jesus falou tribulações a vez de ter, que nós estamos aqui no mundo. E nós temos uma parte nossa que é caída ainda, para começar esse físico. Esse físico está se decompondo. A cada dia ele vai cair duro. Se Jesus demorar, ele não vai demorar, mas se demorar um pouco, ele pode cair, porque vai indo, ele deteriora, desde o dia que nós nascemos. Ele nasceu para morrer, esse corpo, porque não nasceu salvo, nasceu em pecado. Tá? Então, se eu não estou ligado a esse Deus que quer o melhor para a minha vida, está escrito em Isaías, ele quer o melhor. Vou te dar para você o melhor dessa terra. Mas não é para você ficar andando de iate, isso é ignorância, espiritual 100%. Ficar pegando helicóptero e revoando a cidade, vendo o mar. Não é, você pode, se for um lazer um dia. Mas não, isso é bobeira, isso é gente do mundo, que nem sabe, se morrer vai para o inferno, nem tem Deus. O melhor é você saber resistir ao mal e nada te falta. E você tem tanto que você não aguenta usufruir de tudo que ele tem para você. Só a presença dele te basta. A palavra dele te preenche. Então você não fica que nem os tontos que estão sem Deus, que ficam aí se enchendo e se lameando com as porcarias do mundo e nunca estão felizes. É diferente. Então é bem isso. Então ele diz, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Então é isso aí, você está com um problema, você vai orar, mas você ora o quê, criatura? Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia que você nem abre para acompanhar o que eu estou falando aqui, quem está em casa, inclusive?
A Bíblia você tem que acompanhar. Ela é a sua vida. Você não pode viver sem isso. Não adianta você querer ficar ouvindo só com a tua cabeça, que você não chega em lugar nenhum. É por aí. Você tem que se deter, eu tenho que ler. Enquanto você está lendo, está acontecendo algo dentro de você, junto com o ouvir. Você está registrando. Então, presta atenção. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós temos que buscar Deus para que o nosso coração seja receptível à vontade dEle. Porque Ele não tem vontade ruim para você, você que não conhece. Tá? Porque as vontades que você tem são carnais, do mundo. Você não conhece a vontade de Deus. A vontade de Deus está no seu espírito. E ela vai ter que vir para a sua alma, para estar conectado. Porque a vontade que está na sua alma, a vontade própria, é carnal, é do mundo, é natural, não é de Deus, não tem nada a ver. Por isso que quando você vai se aliando a Ele, se juntando a Ele, se unindo a Ele, a vontade dEle começa a aparecer na sua vida. E vai acontecer o tanto que você está se detendo naquela vontade, aí vai acontecer. Porque é só coisa boa para melhorar a tua vida. Não vai piorar, só vai melhorar a sua vida. Entende isso? Agora você precisa conhecer. É estudando a Bíblia, é ouvindo isso, orando em línguas, estudando mais, anotando, lendo, falando. Tá valendo? É isso aí. Então você tem que ser receptível a essa vontade, porque nada acontece automaticamente. O ignorante da Bíblia, que não conhece, que é o religioso, não conhece a palavra de Deus, só conhece na mente, teoria, pensa que as coisas acontecem automaticamente. Ai, ora para eu ter o amor de Deus. A minha oração? Eu vou orar para a graça de Deus ser liberada e você ter vontade de buscar Deus, para você ter o amor, entendeu? Então tudo é assim, ora para mim, ora para mim. Se você está na presença de Deus, ora para mim numa situação, gente, emergencial. Se for, vamos nos unir num problema, numa situação, é válido, muito bom. Mas para o dia a dia, você tem comunhão com Deus. Pensa nisso. Você quer ter comunhão com pessoas que não são nada, mais do que com Deus. Você tem que ter mais comunhão com Deus. Para quando você tiver comunhão com uma pessoa, seja no espírito e não na carne. Tá? Então, se nós ouvirmos esse Deus, que o plano dele é ótimo, se nós formos receptíveis do que ele tem para nós, que é o que a gente não vê dentro da igreja, todas as pessoas estariam 100% saudáveis. Não ia estar ninguém dentro da igreja. Ninguém. Porque não é receptível ao que Deus fala. A vontade de Deus. Pensa nisso. Por quê? Quando Jesus morreu, ele colocou na pessoa o plano original de vida eterna com saúde. Por isso que é possível nós estarmos num corpo em decomposição e não termos uma doença que nos mata. Então você tem que combater isso. É o tanto que você anda na palavra de Deus, ou o tanto que você vive em comunhão com Deus. Todos seriam 100%. Saudáveis e prósperos dentro da igreja. Ninguém ia ter falta de nada. É porque está fora da palavra. Não está dentro desse versículo 11, que é maravilhoso. Ninguém precisava ter depressão, pobreza dentro da igreja. Isso não é para ter, mas a pessoa não quer. Não ouve Deus, não estuda, não se detém e não sai do passo que está. Não tem revelação do amor de Deus. Tem que estudar sobre o amor de Deus, pra você ter revelação. Vai ler a Bíblia, estudar, ouvir bastante os ensinos sobre o amor de Deus. Se detendo naquilo, lendo na Bíblia, orando em línguas, adorando a Deus pelo amor, porque é você que tem que resistir o diabo, não Deus. Deus não tem nada a ver com o diabo. Deus acabou com o diabo, Jesus. Foi até no inferno. E de lá ele saiu vitorioso, vivo, com o sangue dele. Acabou com o diabo. Falou, agora quem me aceitar pode ficar livre do diabo. Agora você aceitou Jesus e parou ali naquele ponto. Tudo que acontece na tua vida é Deus, é Deus. Deus que sabe. Isso é religião.
balela, mentira do diabo matando os cristãos dentro da igreja, com pregação errada. Tá valendo? Depende de você, vai buscar Deus, você acha ele. Pois se você nasceu de novo, é só seguir fazendo. A sua vida só vai crescendo, melhorando. É de glória em glória, de glória em glória. É isso aí. Você nunca mais vai para trás. 2 Timóteo, capítulo 3, veja lá. Isso aí. Segunda, está valendo? Amém. Mas esse ensino é bom demais, gente. Eu estou falando sobre ouvir Deus, amém? Amém. Mas é que nós temos que ver tudo. Mas eu não sei se eu vou conseguir ver tudo. O pouco que eu conseguir trazer aqui, hoje já vai estar bom para você passar essa semana pensando nisso, para mudar a tua vida. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver aqui o versículo 12, que diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todos nós somos perseguidos por uma perseguição que vem de fora para nós. Por isso que maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Ele está dizendo aqui: quantos querem viver a vida cristã direitinho em Cristo Jesus serão perseguidos. Vem a perseguição. Acontece dentro de casa, acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece com pessoas, etc. Não é do nada mesmo. Vem de fora e ele está dizendo isso aqui, tá? Então, gente, a perseguição é uma coisa. Porque se fosse só uma perseguição que viesse de fora, ia também ser liberado, sei lá, um poder, eu ia saber reagir. Mas não, muitas coisas vêm do que é da minha cabeça, errado. E é por isso que as pessoas aceitam a doença, a pobreza, sabe? A raiva, não quer perdoar, não entra no lugar certo. Pela falta de conhecimento da palavra de Deus, que não é esse versículo 12, que a perseguição vem para todos os que estão servindo a Deus em Cristo Jesus. Pode haver um ataque demoníaco com uma doença, pode, mas há um discernimento. Quando a pessoa está num nível espiritual, ela pode ter o discernimento e ficar livre daquilo. Porque muitas coisas, às vezes, nós não temos nem entendimento ainda de certas coisas que acontecem. Porque o diabo fica furioso e ele vem. Ele vem destruir relacionamentos, ele vem destruir a saúde, ele vem atacar. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu estou fora da palavra ou quando é algo que está vindo de fora. Ou se ele vem nas finanças, o que eu fiz para as minhas finanças não estarem bem? Nem sempre veio de fora. Talvez eu não administrei corretamente? Pode ser isso. Eu não fiz direito? Pode ser. Também tem que entender isso tudo. Onde que eu estou pisando na bola? Eu estou indo bem no meu coração? Você tem que examinar o seu coração, baseado na palavra de Deus, tá? Então, porque o desejo de Deus, nós já vimos lá em Jeremias, que Ele quer que nós tenhamos coisas boas. Você tem que deixar isso entrar dentro de você, no seu pensamento. Deus só quer o bem para você. Ele quer que você levante bem com a força e a coragem dele, que você resista ao mal que veio contra você e que você saiba que ele tem para você tudo o que é de melhor. Que ele não quer essa condição para você. Você tem que entender isso, tá? Mas você vai ter que colaborar com ele para você chegar nesse lugar, aonde ele só tem as coisas boas para você. Não é com reclamação. A pessoa que reclama está fora. Paulo já falou isso aqui em Filipenses. Murmurar, gente, é um pecado gravíssimo. Está fora. Eles morreram lá no deserto por murmurar. Está fora de Deus, está na carne. Não está contente com nada, não está bem com nada, é problema só em cima dos outros. A própria pessoa está ótima. É engano. Então, fecha a boca, para com esse negócio de murmurar, começa a louvar a Deus. Você vai conversar com as pessoas, só notícia ruim, já viu isso? A pessoa vai conversar, é só calamidade. Da própria pessoa, da vida dos outros. Não tem assunto? Fica quieto, melhor, gente. Vai ficar dando coisa ruim no ouvido dos outros. Para com isso. Muito chato esse negócio. Então, veja o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tá? Os ímpios.
A pessoa que... Agora, o cristão não pode seguir, fazer o que o ímpio faz, que eles vão de mal a pior, porque eles vão para o inferno, se eles não aceitam Jesus. A vida deles não é essa aparência, isso não tem a ver. Não queira se comparar. Salmo 37 já fala, não é para a gente se comparar com o ímpio, jamais. Que eles são que nem a erva, que nasce de manhã e meio-dia com o sol já morreram. Não tem nada a ver com o ímpio, ele não é salvo, não tem Deus. Não é por aí. Agora, o seguinte é o quê? As pessoas, o próprio crente, o cristão, ele, então eu vou ver com Deus. Senta lá, Deus é isso, que aquilo, não sabe nem orar, fica, o que eu faço, como que eu faço, é a hora, duas coisas, passou 5 minutos, Deus não veio. Quer saber, eu vou falar com fulano. Vai atrás do fulano. Você está tão cheio de si próprio, tão cheio de confusão na tua cabeça, de medo, de coisa errada, tudo distorcido, não tem a palavra de Deus aqui no seu coração, que domina a sua mente, em 5 minutos Deus vai falar com você? Não vai. Você nem sabe se você vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se vai ficar aqui ou ir para lá. Não sabe, porque você está fora. Então é isso que está errado. Você não está colaborando com Deus porque está fazendo igual a esses que estão sendo enganados. Porque não é assim que funciona. É uma vida diária com Deus que você vai aprendendo a ouvir Deus. Você vai aprendendo a ouvir Deus no seu trabalho que você faz, na sua casa, no seu relacionamento, no seu dia a dia. Não é só aqui dentro da igreja. No seu dia a dia você está aplicando Deus que está em você. Como, que horas que você levanta, o que você come, Deus está tudo nisso. Como que você toma banho, porque tem gente que nem toma, de repente ele começa a falar, banho é bom, tem tudo. Gente, tem 1000 coisas. Às vezes o problema é esse, está com alergia, aí falta de banho, pode ser, a pessoa nem sabe. Coisas que acontecem na vida. Deus quer participar da sua vida, em tudo, a hora que você levanta. Ele te dá orientação porque ele quer guiar você. Presta atenção. Agora, você ouve e não obedece. Não acha que é Deus, que é um pensamento vão que surgiu na tua cabeça. Não, é o canal que Deus está falando. Você não conhece, porque você não orou muito em línguas. Você não está familiarizado com esse canal, tá? Agora, se você ouvir Deus, ele vai mudar a sua vida. Vai ser maravilhoso, para o melhor. E quando ele vai mudando a sua vida, que é para melhor, vai afetando outras vidas. É incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque ele vai mudando você, aquilo é igual um perfume que exala. Passa para o outro. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Então veja João 10. Isso aqui é importante. Muito importante o que Jesus está falando aqui. Vamos lá. Versículo 1, Evangelho de João, capítulo 10. Então, olha aqui, ó. Em verdade, vos digo, Jesus está falando. Gente, quando ele fala 2 vezes uma coisa, é sinal que, olha, se você não prestar atenção, você está frito. Tá? E olha, quando ele chama meu nome 2 vezes, minha perna treme, porque a coisa não está boa. Marta, Marta. Ele falou bem assim com Marta. Se ele chamar uma vez, aleluia. A coisa está boa. Se falar 2 vezes, então presta atenção. Tudo que você está lendo aqui, Deus está falando. A Bíblia é a própria voz de Deus. Em verdade vos digo. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Acabamos de ver que Deus quer nos guiar. Ele quer guiar a sua vida. E aqui ele fala aqui, bem claro, ele conduz as ovelhas, ele guia. Ele tem que guiar a sua vida para dar certo. Senão não vai dar certo. Olha que maravilha, vai dar certo. Por isso que o final é feliz, o seu futuro. Por isso que está nas mãos dele. Porque é ele que está te guiando, hein?
Para de ficar guiando a tua vida e tomar decisão com a tua cabeça. Ele que está fazendo, tá? As pessoas que nasceram de novo, que são do Senhor Jesus, ouvem a voz de Deus. Você ouve, sim, senhor, sim, senhora, a voz de Deus. Você é que não está querendo sintonizar esse lugar aí, mas você ouve, porque ele falou aqui, as ovelhas dele ouvem a minha voz, tá? Outra coisa, se esse Deus, que ele conhece a nossa vida, nos formou no ventre da nossa mãe, fez um plano para a nossa vida, escreveu no livro dele a nossa vida, Salmo 139. Existe lá um plano para a sua vida, de glória, de vitória. Várias vezes estou falando isso aqui. Você está no mesmo ainda? Faz favor, né? Você não está estudando a palavra. Existe um plano de Deus para você. De glória, de vitória. Tá? E ele diz que sabe o seu nome e ele te chama pelo seu nome. É verdade isso. É verdade porque aquele dia, naquela visão, em sonho, que eu estava numa fila para entrar numa sala. Era lá fora, mas aí já só tinha uma pessoa na minha frente, e aquela pessoa entrou, mas era para falar com o Senhor Jesus, lá dentro. Quando aquela pessoa entrou, eu falei, o tempo acabou, eu achei que o tempo acabou. Eu não sei exatamente por que eu achei que o tempo acabou, mas era uma coisa espiritual, e eu fui andando, a porta estava entreaberta, eu fui andando, no que eu dei alguns passos, uma pessoa saiu na porta, com meio corpo e fez, Ana Maria, Ana Maria. Eu olhei e falou assim, vem. Eu falei, mas já acabou o tempo. Aquela pessoa disse, não, ele está te chamando. Eu sabia que era Jesus. Eu voltei a porta entreaberta e eu não enxergava nada lá. Eu gelei da cabeça aos pés porque eu sabia que era Jesus. Eu falei, meu Deus, é o julgamento? Eu não sei como é que eu estou nessa condição. É capaz que eu não seja aprovado. E o que vai ser da minha vida? É céu ou inferno? Sério, foi rápido o negócio, é fração de segundo. Eu tive medo, ele falou, Ana Maria, entra, vem. Foi demais. Ele falou o meu nome, Ana Maria. Ele não falou Ana, nem Maria, nem Aninha, nada. Ana Maria, entra. Uma voz suave. Vem. Eu soube que era ele, eu tremi. Falei, eu tenho que ir, acabou, eu vou enfrentar, enfim. E entrei, eu não vi o rosto dele, era luz aquele lugar, era ele, era a própria pessoa aquele lugar. Mas eu vi o manto branco e adamascado, chiquérrimo, branco, os braços assim, maravilhoso, brilhava. E no que eu entrei, eu já estava diante dele, ele me abraçou, eu pus minha cabeça no peito dele, mas eu chorei horas, foi essa visão. Então Deus, gente, nos chama pelo nome, ele te conhece, ele te quer. Por que sofrer? Porque está na sintonia errada da visão de Deus. Ele te quer, ele te chama. E depois disso mudou a cena e ele estava vestido como um rapaz de uma calça jeans, uma blusa listada, mas era assim, era meio azul com amarelo, tipo assim, com a manga arregaçada, e o cabelo cacheado até aqui, com os olhos grandes, preto, lindo. Um moço alto, um corpo assim, muito bom. Ele falou, agora acabou. Gente, uma coisa que eu tinha dentro de mim foi curado. Mas quantos anos de oração e busca com perseverança nesta palavra de Deus para chegar a esse momento? Se você não buscar, ele não vai poder se enfiar lá dentro onde tem raízes profundas que você precisa ser curado. Aquilo arrancou de mim, olha, minha vida só começou a melhorar. Depois daquele momento. Então é isso, você é capaz de ouvir Deus, vai orando, vai buscando esse Deus, vai se entregando, porque vai ter um momento em que ele vai libertar você. Mas você tem que estar dentro da palavra de Deus. Porque Deus, não tem um pensamento que venha na nossa mente que Deus não saiba. Ele sabe tudo sobre você, tudo, não dá para esconder nada. Mesmo que você não queira verbalizar alguma coisa, ele sabe. Porque ele te ama, ele é Deus soberano que te criou. Ele sabe até
quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele falou isso. Então, gente, quem que pode contar esses fios aqui? Ele sabe, ele é Deus. Tanto que ele sabe as estrelas todas e tem nome todas. Por isso que ele falou, olha a grandeza do nosso Deus. Falou para Abraão, vê se você consegue contar. Aí é a sua descendência. Porque ele sabe o nome de todas as estrelas. É esse Deus que te ama. E ele fala com você. Você não precisa ir em cartomante diabo para saber nada. Foi o que Saul fez. Ele tinha o próprio Deus e ele perdeu a unção porque foi atrás de diabo para querer saber. Não obedeceu Deus. Nós temos o próprio Deus que fala conosco. Então, Deus planejou para acontecer na sua vida tudo o que é bom. Você tem que ouvir Deus, ser obediente, fazer o que Ele quer que você faça. Se Ele falar para você, é para você, seja homem ou mulher, é para você pôr isso aqui todo dia nesse lugar, aqui na tua casa, ou lá no seu escritório. Você tem que fazer. Não, mas isso não é serviço meu, então até logo. Você já ficou com o diabo mesmo. Com a tua altivez, com o teu orgulho, você não quer obedecer. Então você não sabe por que a tua vida não está melhorando. Vocês estão acompanhando? Porque você ouviu e você soube. Ah? Fala mesmo. Não larga isso aí, põe lá. Você soube. Você não fez. É o meu jeito. Desobediência, orgulho, altivez mental. Fortaleza. Tá valendo? Né? Então nós somos tentados, mas nós temos que ter a palavra de Deus para não desobedecermos Deus. Tipo, você quer ver uma coisa? Se você tem a palavra de Deus, você ouve Deus. Aí é assim, ó, lá na minha garagem de prédio, né, gente? Nós temos 4 vagas. Então, 2 na frente e 2 atrás. Mas nesse pedaço tem mais 2 aqui que é de um outro pessoa, de outro apartamento, mas tem um pilar e continua dele para lá. Ele resolve, ele para aqui, do meu lado. Então eu venho de ré, entro, vou lá no fundo. Porque fica mais fácil para ele, mais fácil para mim. E o Fernando vem, para mais aqui, fica fácil para todo mundo. Mas de repente, ele se acha muito espaçoso, já avança a faixa, para assim, porque quer abrir mais para cá. Assim, quer saber? Eu vou emparelhar o meu carro aqui. Deus fala, para que você vai fazer isso? Vou querer criar caso para a minha vida? Isso é uma tentação que vem carnal. É isso que eu digo, nós somos tentados porque temos uma carne. Mas se você tem Deus dentro de você, você pula fora na hora. Fala, mas para que isso? Coitado, esse homem é tão bom, para que eu vou fazer isso? Ele estava precisando fazer isso de repente. Deixa ele. Se precisar, eu ajudo. Grande coisa, eu sei manobrar, para mim tanto faz. Por que eu vou implicar com o homem? Olha, que maldade que é a nossa carne. Nós não prestamos não sem Deus. Nem pense. Não tem nada de bom dentro de nós. Por isso que Paulo disse, eu faço alguma coisa boa, é Cristo Jesus que está em mim. Então você sabe ouvir Deus, eu sei ouvir. Vocês estão entendendo? Ele fala, mas para que você vai fazer isso? Agora, você não está firme na palavra, você, vou fazer, merece. Pronto, já deu barda para o diabo, ele vai vir. Ele vai te pegar. Estão entendendo como que nós abrimos a porta do diabo? Uma coisa simples, mas está abrindo porta e não sabe por quê que a vida não vai bem. Merece, eu vou riscar o carro desse cara aí qualquer dia. Epa, que isso? Jamais. Se for preciso, eu vou lavar o carro dele. Isso é o amor ágape. É o amor de Deus. Fazer o bem, nunca o mal. Você não vai abrir porta para o diabo. Tá? Então, é uma mudança, gente, de sintonia da carne para o espírito. Ouvir Deus. É nas mínimas coisas, para você não abrir porta para o diabo e para se ver livre do problema que está aí agora na tua vida. Porque você está insistindo numa coisa que não é para ser. Do seu jeito, vamos dizer. O que você faz? Você tem que ouvir. Você ouve Deus. Você ouve. Porque ele disse que você ouve aqui, ó. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora veja o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Não, eu não vou te seguir, diabo. Pode vir com essas ideias malucas aqui. Eu não sou aquela antiga. Não vou fazer isso. Se você tem a palavra de Deus,
você já ouviu que aquela é uma voz maligna. Você tem discernimento em tudo e todas as horas. É isso aí. A chave é essa. Pra você ser feliz, para você ter saúde, para você ter paz, as emoções equilibradas e estar abençoado por Deus. Tudo que você puser a mão é sucesso, prosperidade. Não, nada te falta, ele só te acrescenta. Amém. Tá? Agora veja o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O estranho é Satanás. É a voz que nós não devemos ouvir. Jamais. Você está entendendo agora? Essa voz aí que eu acabei de falar? Que a gente tem uma tendência a ser ruim com os outros. Mas numa boa. Oi, querido. E Carco Ferrão. Hein? Vocês estão me acompanhando? Que não tem bondade nenhuma na carne? Não é para andar na carne, é para andar no espírito. Para ser abençoado. Ver Jesus em todas as pessoas. A necessidade de todas as pessoas. Eu amo o meu vizinho, gente, jura. Eu penso nele, eu penso com amor. Mas veio um negócio na hora. Por quê? Quis invadir o meu espaço. Falei, mas deixa. Mas eu cedi ao Espírito Santo. Foi assim, uma coisa rápida. Mas eu não cedi, porque eu conheço a voz do adversário, de Satanás. Que é o que ele disse aqui. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Você não precisa seguir ele. Eu estou aqui. Então, gente, vai sintonizando aí a tua vida nas coisas no dia a dia. Não é com a força humana que você faz isso. Porque se fosse força humana, eu estava naquela. Mas não estou naquela. Cada dia eu busco melhorar mais. Mais. Eu errei de pensar. Foi um assalto no meu pensamento, mas eu resisti. Tá valendo? Então é assim que tem que ser, tá? Porque o ladrão, ele vem para destruir a nossa vida. Não é para seguir o ladrão, o mentiroso, o assassino, ele é tudo isso. Toda vez que eu sigo ele, eu entro na morte espiritual. Não vai dar certo. Pois não sabe por quê, tá? Então, mas então como que eu vou ouvir direito, Jesus? Você está falando aqui, eu preciso mais de um esclarecimento melhor. Me explica melhor. Eu vou te explicar agora. Gente, sabe o que o diabo teve a coragem de falar para mim? Ué, o diabo, você escuta o diabo? E não ouve Deus? Você está na sintonia errada. Você está fora de Deus. Entendeu isso agora? Como é que você fica ouvindo o diabo o dia inteiro aí? E você não ouve Deus? O diabo não é para ficar escutando conversa de diabo, coisa nenhuma. É para repreender. Você tem autoridade sobre ele. Então, para de ficar falando com o diabo. Agora, Deus, quando você fala que Deus falou, você inventa da tua cabeça. Porque o diabo realmente você está ouvindo. Porque está ligado com a tua carne. Agora, você está na sintonia errada. Porque Deus está falando constantemente com você e você não reconhece a voz dele. Porque você não quer obedecê-lo, porque você não está atento à palavra de Deus. Você não está estudando a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia. Passando tempo. Isso é relacionamento com Deus. Passar tempo com a Bíblia, estudando. Se todos os dias você estudar, aquilo vai entrando dentro de você, fica um eco dentro de você. É poderoso demais a palavra de Deus. É um eco, em vez de ficar aquela mente atormentada dia e noite. Que o diabo vem naquelas coisas antigas para ver se a gente vira a bandeira e segue o antigo. Mas não é o caso, tá? Então vamos ver João 16. Então ele diz aqui no versículo... eu ainda tenho mais uns minutos. No versículo 13. João
Mais para frente, umas 3 folhas, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo já veio, já está dentro de você e ele está pronto para te guiar na verdade, que é a Bíblia e a palavra de Deus. Mas você não deixa. Você quer ser guiado pela tua cabeça. Homem velho, natureza velha, corrompida, corrupção. Você quer andar nisso porque você não se detém na palavra. Mas Jesus está dizendo, quando ele vier, ele vai guiar você na verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, se você melhorar o seu relacionamento com Deus, ele vai falar coisas que vão vir para te livrar, inclusive. É maravilhoso. Sintonia direta com Deus. Vai buscar isso, vale a pena. Ser um homem e uma mulher de Deus, sintonizado com ele, que sabe o que ele fala. Não interessa o diabo já é um ser derrotado. Tem que ficar bem longe de você. Não é para você seguir em nada o que ele está. E nem dando ibope para ele. Olha o que o diabo fez. Eu conheço. Eu nem vou mencionar isso, para com isso. Você está fora, você está noutra sintonia, você está na carne. Você vive com ele. É isso aí. Porque você dá ibope para ele. Então, desmascara isso, bicho. Nada de diabo. Que ele vem mesmo, tá? Então, ele está dizendo aqui que nós, ele falou assim, ó, quando você for batizado cheio com o Espírito Santo, porque você nasceu de novo, que é isso que ele está dizendo no versículo 13, então, ele virá e ele vai dar dicas para nós. Já imaginou isso? Uma dica. Como é que faz isso? É só assim. Pá. Gente, você vai saber. É assim que você tem que viver. Por isso que a vida é de alegria com essa vida com Deus. Porque no meio do problema tem as dicas de Deus. E funcionam porque Ele é Deus. Você tem que ouvir Deus. Porque você já tem um lugar onde Ele está falando. Mas você precisa da Bíblia para quebrar as fortalezas. Você tem que estudar, tá? Agora, ouvir Deus, tudo bem? E obedecer, melhor. É aí que está a chave. Porque é isso aí, ele falou, todo dia você tem que fazer isso. Você ouviu? Nem fez. Então, qual é a vantagem que você ouviu Deus falar? Ele não está podendo guiar você. Ele não está podendo fazer nada. E você fica inventando coisas na tua cabeça. Ou seguindo conversa de outras pessoas, tá? Então, como diz lá em Salmos, que Deus ele tem prazer na sua prosperidade. Ele não quer que te falte nada, que você fique contando as migalhas. Um dia Deus falou assim para mim, olha, não fica fazendo de conta de quanto você tem aí. Porque no começo eu tinha que administrar. Então, ele falou, não faça conta. Creia em mim. Gente, foi fatal aquilo. Foi fatal. Não é que eu saio para a rua fazendo o que eu quero. Mas dentro daquelas coisas que eu tenho que fazer mensalmente, é com glória. Sem preocupação e nem medo. Ele falou isso para mim. Sei lá o que Deus está falando para você, mas é só coisa boa. Para te abençoar, não para te amaldiçoar. Quem te amaldiçoa é o diabo. Se você anda com ele. E realmente foi uma grande libertação. Foi maravilhoso. Que é o medo. Você tem que ficar livre do medo. Quando você ouve Deus, você para de ter medo. Porque Ele tira o medo. Você fica com confiança. Isso é maravilhoso, tá? Então, se você está com um problema aí que não está sabendo resolver, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Porque Ele te dá dica. Você tem que aprender. Porque Ele já disse que o Espírito Santo ele vem para falar todas as coisas. E não se esqueça que a vontade de Deus é boa para a sua vida, só coisa boa e paz. Você ficar tranquilo. Você não precisa ficar armado. Tal horas é aquilo. Você já fica preparado. Ai, lá vem. Você já fica preparado. Você não tem que ficar. Você está desarmado porque você anda no amor. O amor é bate e volta. Não entra. Você está numa boa. Entende isso? Ele é paz, amor, só coisa boa para você, Deus. Então não é para você ficar escutando o diabo e ficar dando ibope e falando só do diabo que ele faz isso e aquilo, tá?
Então, vamos ver Jeremias de novo 10 agora para entender melhor. Voltando lá, gente, lembra? Vamos lá. Jeremias 10. Eu já estou acabando, tá? Porque ele quer guiar a nossa vida no versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Você levanta e dorme e só faz o que você quer na tua vida. Se você faz isso, você não ouve Deus. Você tem que saber o que Deus quer que você faça. Como que Ele quer que você faça. Para você estar abençoado. Porque, gente, é um privilégio para nós termos o livre-arbítrio que Ele nos deu, porque Ele não é um tirano que me obriga. Ele é doce, Ele é amor, Ele é sabedoria. E Ele quer que eu me aproxime dEle nesta santidade que Ele é. Que me conduz com amor. Então, o livre-arbítrio é para isso, para eu ir buscar Deus, para eu ouvir a voz dele, me submeter como que ele quer. E as coisas que Deus fala é tudo muito simples. Quem enrola é a nossa cabeça, é a mente. Que o diabo entra aí, faz tudo isso, fica tão difícil que não acontece nada. É tudo difícil. Com Deus é simples. Porque quando ele falar isso aqui, ó, põe isso aí, é simples. Ele falou para Pedro, vai lá agora pescar, porque ele era pescador, então vai lá. Primeiro peixe que você pescar, pega ele, está lá dentro a moeda e vai lá e paga o nosso imposto. Pronto. Olha que simplicidade. Obedece. Ah, não, Jesus tem a dó, vai. Moeda dentro de boca de peixe? Ah, não, inventa outra. Pronto, acabou, já não acreditava, ele foi assim que ele afundou, né? Quando ele foi andar sobre as águas. Porque foi o único homem, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Teve fé mesmo. Amém? São coisas simples. A tua cabeça fala isso é besteira, é bobagem. É Deus. Veja como que você não conhece Ele. Né? É Deus. Olha aqui, Deus falou para mim, ó, vai cozinhar que é bom. Você entendeu isso? Eu podia falar, fica lá, de perna pro alto, o dia inteiro, não faz nada. Fica só lendo Bíblia. Ele não falou isso para mim, não. Ele falou, vai cozinhar que é bom para você. Você acredita? Já faz uns 4, 5 anos que ele falou isso para mim. Só estou melhorando. E não tem dia que eu vou fazer coisa porcaria, não. Faço com esmero, com amor. Porque tudo que eu faço, conforme a Bíblia diz, é para o Senhor. Ele é o convidado principal todo dia. Não é demais? É isso, gente. Você tem que... Isso é coisa tonta. Você não tem uma pessoa lá que pode fazer? Não pode ir lá fazer? Às vezes tem o Fernando fala assim, mas é aquela... Não, mas é porque eu que tenho que fazer. Isso aí deixa que eu vou fazer. É porque eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Então, faz coisa tonta. E daí, agora eu vou ficar por quê, em Deus? Por quê? Por quê? Já parou de ser obediente e confiar em Deus. Pronto. Tá valendo? Ele está falando. Ele está falando. Faz 5 anos isso que ele falou para eu fazer isso. Faz 5 anos. Valeu, gente? Então, você precisa saber o que Deus está falando para você. Tá? Então, gente, Deus não faz tudo pela soberania dele, tem uma parte que nós que temos que fazer. Você tem que buscar Deus, você tem que ficar lá. É que nós somos aflitos, barulhentos, de repente ficamos um pouco, a hora que ia começar a melhorar, agora eu tenho que fazer tal coisa, eu vou embora e largo ele lá. Não é assim. Fica, espera. É que nem a hora do parto, a mulher, ela tem que esperar, porque vai nascer a criança. Não adianta sair correndo, não vai. Pode acontecer um mal ali. Não pode. Então, tem que saber esperar. Deus vai vir, Ele quer, Ele prometeu, Ele vai falar com você. Ele vai te dar a solução. A dica é o Espírito Santo. Todo dia estudando para tudo que você quer, tá? Agora veja Números capítulo 7, porque isso é interessantíssimo. O que aconteceu aqui, como ouvir Deus mesmo. Presta atenção aqui, Números capítulo 7, o último versículo deste capítulo aqui. É um capítulo bem grande. Vamos lá. Ele está falando aqui, gente, do templo. E diz assim, olha, versículo 89, de Números capítulo 7, diz assim:
Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, olha que demais. Quando você estiver sozinho com Deus para falar com Ele, amém, Ele vai falar com você. Mas, gente, não pense que é conversa bobeira, que o diabo e a tua mente vão ficar te enrolando para você falar, mas é Deus. Mas Ele fala numa suavidade e é tão no meio das outras coisas que é você, que às vezes você acha, não, mas será que foi Deus? Foi sim. Foi o que você conseguiu captar, Ele falou. Fica firme e obedece, fazendo o que Ele está dizendo. Então, quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Então, a arca, nós sabemos que tinha aquele varão, que era para segurar, porque não podia pôr a mão, porque Deus estava lá dentro. E depois os dois querubins, assim, com a cabeça para baixo, com as asas, cobriam o propiciatório, que era aqui no meio. O que é o propiciatório? Onde está o sangue do sacrifício dos animais que o sumo sacerdote punha lá uma vez por ano. Só o sumo sacerdote. Um sangue em cima do outro, por séculos. Então, ali, o Moisés entrava lá, no Santo dos Santos, onde a arca estava, lá no templo, no tabernáculo. Aí lá, ele entrava lá para falar com Deus. E Deus falava com ele com voz audível. Não é comum. Hoje, essa voz, eu escutei uma vez a voz audível de Deus. Como se fosse uma pessoa que estivesse perto de mim. Uma vez. Mas, não é comum isso. Então, não se preocupe. Porque isso aqui é o que era assim que era antes. Só Moisés que ia lá ouvir Deus. Então, era um privilégio, mas era o modo que Deus usou para guiar o povo. Então, através de Moisés, Deus guiava o povo. Ele falava e Moisés ouvia. Que demais. Mas nós estamos em privilégio, porque nascemos de novo. E veja agora só 1 Coríntios capítulo 13. Porque hoje o modo que Deus fala conosco é diferente. 1 Coríntios capítulo 13. Veja aqui. Aliás, 3, não 13, 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Antes, o santuário de Deus era no Santo dos Santos com a arca. Deus estava lá dentro. Tinha que ir lá, não eram todas as pessoas, só ali no caso Moisés, mas o sumo sacerdote só que podia entrar lá. Para fazer o sacrifício, apresentar do sangue dos animais no propiciatório. Então, Deus falava com Moisés naquele lugar do sangue que era colocado. Voz audível. Agora aqui, não tem mais tabernáculo, templo, acabou, na nova natureza. Ele diz, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 6, versículo 19. Veja agora. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, agora nós somos o templo onde Deus habita. E é lá nesse lugar que ele fala com você. É neste lugar, no seu espírito, que ele habita, é lá que ele fala com você. Nós sabemos que nessa sala existe aqui como que a gente diria, uma frequência para a gente ter televisão, aqui olha, internet ou uma rádio. Nós podemos sintonizar isso se nós tivermos um aparelho. Então, nós estamos com um aparelho aqui, isso aqui ó, é rádio. Então, eu vou sintonizar a rádio X, porque a frequência está aqui. Então, eu tenho que sintonizar. Pim, pim, sintonizou, pronto. Está tocando. Mas, antigamente, vocês isso muito antigamente,
os aparelhos eram mais precários. A sintonia saía da frequência, né? Porque não era bem... a captura não era bem estruturada como hoje. Então, você precisava ficar sintonizando aquilo lá. Tá? Hoje, com essa modernidade, os aparelhos já têm dentro dele algo que faz isso automático. Se sair da frequência, ele mesmo ajusta. A gente nem percebe. Ele fica sintonizando direto. Isso não é o máximo? Então, veja, a frequência aonde Deus fala é no espírito. No nosso espírito. Por isso que eu tenho que estar sintonizado com o meu espírito. Para ouvir Deus. Porque se eu estiver sintonizado na carne, na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, eu estou fora de Deus. Por isso que não ouve, porque quer sentir, quer arrepiar, quer ver. Você quer ver sinal, você não sabe ver sinal. Você vai sintonizar o seu espírito, você vai aprender que é Deus. É exercitando diariamente. Ficando quieto, orando mais. Ficando mais na presença de Deus. Você vai sintonizar estudando, pegando a palavra, tá? Então Deus fala na frequência do espírito, não da carne. Entendeu agora? Você pega a rádio na frequência que está liberada no seu aparelho. Você pega Deus na frequência que está liberado, que é o seu espírito. Olha que demais, não é com a tua cabeça. Muito embora você pense que é porque às vezes você ficou sabendo que você tem que fazer uma coisa bem rapidamente. Você acha que você pensou e você não dá bola e não faz. Porque você não está sintonizado, você acha que não é. Você não está acostumado com essa sintonia. E é Ele que está falando com você. Presta atenção. Está valendo? Com coisas do seu dia a dia, desde a hora que você levanta. Comece a prestar atenção em você, no seu espírito. Ele está falando direto. Ele está falando. E às vezes ele mesmo está contemplando a própria natureza dele, falando no seu espírito. Quando você olha para uma coisa, que maravilha. É ele. Você não sabe que é ele. Ele mesmo contemplando as coisas dele. Para você glorificá-lo e louvá-lo. É Ele que te leva, é o Espírito, é a frequência do Espírito. É assim que você ouve a voz de Deus. Você tem que ficar atento e seguir esse canal, esta frequência, sintonizar isso, e não as suas emoções, não os seus sentimentos, não o que você vê, não o que você ouve. E que você precisa tocar, nada disso, porque isso é parte carnal e isso vai contra o que é de Deus. Então é assim que ouve Deus para você ser abençoado e resolver os problemas da sua vida. Valeu? Em nome de Jesus, amém. Então vamos orar por esses pedidos aqui. Ora em línguas, continua aqui. Ambore, koshi, maralabakati, akondoromana. Senhor nosso Deus e Pai, a tua mão poderosa estendida agora sobre todas essas necessidades e através, Senhor, da minha imposição de mãos, a tua unção liberada, para que todos sejam abençoados e toda a maldição que está nestas situações eu repreendo agora, para que se tornem as tuas bênçãos, ó Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, que se tornou maldito para que as bênçãos de Abraão fossem liberadas para todos que estão em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, que há bênçãos em abundância para todas as situações, revertendo agora o mal para o bem. Eu digo em nome de Jesus, eu repreendo esse mal que está agindo nestas situações, para que o bem prevaleça e a solução venha de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos. E agora, Pai, eu oro por todos que estão aqui presentes, aqui fisicamente e pela internet também, os pedidos que estão no coração, que nada venha afligir ninguém, mas que todos estejam com a tua paz, com a tua alegria, ó Deus nosso Pai, a tua unção agora, reanimando os abatidos de coração, e que estão, Senhor, na expectativa, com confiança, que a tua promessa é a verdade, que você cumpre, que seja realizado na vida de cada um agora, Senhor, as tuas promessas, que eles atinjam esse lugar aonde já está tudo feito, com a tua graça, meu Pai, que as fortalezas sejam quebradas agora,
Agora eu digo em nome de Jesus, que todas essas fortalezas sejam quebradas, esses pensamentos do mundo que estão enraizados sejam cortados pela raiz, através da tua palavra e do Espírito Santo, e que todos sejam livres para andar na plenitude da tua glória, ó Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, nós temos, Pai, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem numa só voz, amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a tua semana, cheia de glória, de paz, de força, de cura, de tudo que você precisa, e um encontro pessoal com Ele nessa semana, aonde você vai chegar mais um passo na frente na fé e na revelação da palavra de Deus para a sua vida, para as suas situações, para a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter estado comigo. Aguardo vocês para o próximo culto, que vai ser de poder, em nome de Jesus, e Deus te abençoe. Amém.